Olá a todos, nós estamos hoje aqui com o senhor Mário Sérgio Cardim, perito que elaborou o parecer técnico sobre a viabilidade econômico-financeira das operações da FTB. Fale um pouquinho para a gente da sua história e da sua trajetória profissional. A minha história é uma história muito simples, não tem muita novidade. A minha formação na área de economia, na área de administração, eu atuei como analista financeiro durante muitos anos e como professor da FGV na área de finanças de empresa. E a partir de 86, com base na experiência em mercado de capitais, eu criei a MS Cardim, evidentemente para, naquele momento, atuar também na área de mercado de capitais. Mas a atividade que se desenvolveu, evoluiu, passamos a fazer consultoria de empresas, avaliação, e passamos a fazer projetos de viabilidade econômica financeira. A legislação societária de hoje, mais a área de recuperação judicial, tem contribuído muito para que se possam fazer trabalhos dessa natureza e foi, portanto, o trabalho com a FTB uma continuidade daquilo que a gente já vinha fazendo. Portanto, usamos toda a nossa experiência na área financeira para podermos fazer esse trabalho de viabilidade econômica e financeira para a FTB de uma forma bastante profunda e completa. Hoje, a gente trabalha também na área de empresas, fazendo projetos de abertura de capital, de cancelamento de registro, de várias atividades que envolvem projeções financeiras, avaliação econômica, análise de mercado, análises macroeconômicas e setoriais. Então, tem sido essa a nossa atividade contínua. E como foi o processo de análise do trabalho, a metodologia implementada, quantos profissionais foram envolvidos, né, para que os nossos associados aqui que estão nos assistindo, eles possam entender um pouquinho como foi o passo a passo da conclusão desse parecer técnico? O trabalho, inicialmente, quero também mais ou menos referendar que o trabalho foi inovador no nosso ponto de vista, porque até então não tinha tido nenhum outro trabalho dessa ordem ou semelhante a ele. Então, nós tivemos que, primeiro, entender bem as operações da FTB e tentarmos achar uma modelagem adequada, matemática financeira, para podermos transmitir a quem quer que seja, aos dirigentes principalmente, de que aquela operação é viável economicamente. Inicialmente, os trabalhos que eu vi, alguns comentários, mostravam da inviabilidade. Mas, a hora que você planilha os dados, trabalha com as variáveis, simula as contribuições associativas, simula a entrada dos recursos das empresas, é que você vai verificando, e esse foi a nossa contribuição, de identificar os fluxos de caixa de entrada com os fluxos de caixa de saída, que eram os decorrentes dos financiamentos concedidos. Então, esse trabalho mostrou, além de dar mais um dado, que ficou muito claro, da capacidade e da possibilidade de securitização desses contratos. A FTB tem, num dado momento, um volume de contratos de financiamentos concedidos que dá a ela um volume de ativos enorme para poder descontá-los e poder gerar caixa adicionalmente. Então, realmente, o trabalho foi magnífico do ponto de vista de nosso entendimento e da contribuição que nós pudemos dar a essa análise e apresentando uma conclusão de viabilidade. E o que entendemos por viabilidade? Viabilidade é a capacidade de poder pagar, recebendo as suas contribuições e conceder os financiamentos dentro dos prazos de concessão. E, portanto, o trabalho que a gente fez foi exatamente identificar as entradas e saídas de caixa. Daí, você poder emitir um laudo em que você fala da viabilidade. Viabilidade do quê? De que ela receba caixa suficiente e possa conceder os financiamentos no mesmo momento, na mesma medida. O senhor achou que o projeto da FTB, o nosso programa habitacional, ele foi uma quebra de paradigmas dentro da sua concepção? Quando se fala em quebra de paradigma, é evidente que mostrou esse programa da FTB uma situação inovadora, completamente inovadora, porque até então os financiamentos habitacionais estavam presos às entidades, aos recursos disponíveis, à taxa de juros principalmente, e, no entanto, a FTB desenvolveu uma modelagem que quebrou completamente essa sistemática tradicional e que muitas vezes não atingia os objetivos de eliminar o déficit habitacional. Então, é realmente uma quebra de paradigma, está a FTB está de parabéns, porque, pelas evidências que nós temos tido,
Os recursos estão disponíveis, estão vindo em volumes maiores, o que vai permitir que a FTB consiga completar o seu objetivo. E o senhor já havia trabalhado numa entidade do terceiro setor? Não, nunca tinha trabalhado anteriormente em nenhuma entidade desse sistema, desse setor. E a experiência que tivemos foi, durante algum tempo, a gerência de financiamentos habitacionais de uma empresa de crédito imobiliário. E naquela entidade havia exatamente uma dificuldade de compatibilizar prazos entre os recursos captados e os financiamentos realizados. E a FTB conseguiu, de uma certa forma, ajustar esses prazos, ou seja, ela está captando recursos e está concedendo financiamentos, e o retorno dessas amortizações é que permite a geração de novos contratos. Ok, perfeito, senhor Mário Cardin. Agora, eu gostaria de introduzir um pouquinho sobre como foi a metodologia do trabalho realizado. Quantos profissionais foram envolvidos? Só para os nossos associados, eles poderem entender um pouquinho como foi todo esse processo de análise da sustentabilidade, desse estudo da viabilidade, da sustentabilidade da FTB. Nós, inicialmente, como eu disse anteriormente, analisamos a cultura da empresa, da associação, as operações, e planificamos dessas operações uma modelagem financeira em que eu colocava numa tabela o volume de captação de recursos, as datas, os recursos disponíveis, a concessão dos financiamentos, os prazos de amortização, a entrada de recursos das empresas e do governo, combinando todas as variáveis em tabelas e simulando a entrada dos recursos e, por consequência, a concessão dos financiamentos nas datas previstas pelos contratos com os associados. Então, somos 4 profissionais, eu como coordenador e mais 3, um economista e 2 administradores, e que foram os responsáveis em coletar as informações, planificá-las, montando os modelos dos relatórios financeiros e fazendo simulações dos cenários para verificação de viabilidade de fato da operação. E qualquer empresa pode emitir um laudo? O que qualifica para que esse laudo ele seja juridicamente reconhecido, né? Como é que o senhor pode estar explicando um pouquinho para a gente? Cardin é uma empresa legalmente constituída. Eu sou economista registrado junto ao Corecon. A MS Cardin também tem os registros no Corecon, no CRC e no CREA, pelos seus profissionais. Então, são profissionais todos qualificados, com registros profissionais nas suas entidades. E por isso nos qualifica a emitir um laudo com profundidade e que permita que a FTB utilize esse laudo para aquilo que for necessário. E qual é a importância da responsabilidade social dentro de uma cultura nas empresas, né? Sair um pouquinho aí do âmbito teórico e partir para a prática. Qual que é a importância da responsabilidade social hoje em dia, na sua concepção? Eu sou de um tempo em que, quando eu me formei e passei a trabalhar avaliando as empresas, a preocupação de responsabilidade social era inexistente. Hoje, cada vez mais, a gente percebe essa responsabilidade, o aspecto de sustentabilidade cada vez maior, e é uma preocupação contínua das empresas pelo valor agregado delas, pelos eventos que elas fazem de apoio aos seus funcionários, e a preocupação social da empresa hoje é cada vez maior. E como nós podemos unir a responsabilidade social do negócio juntamente com a sustentabilidade, que também é um fator primordial para o sucesso da organização? Como eu tinha dito, essa combinação de sustentabilidade com responsabilidade social é cada vez mais evidente. Hoje em dia, as empresas não mais se preocupam somente com a margem de lucro, com os ganhos operacionais, mas principalmente da sua imagem no ambiente em que ela vive hoje, nos benefícios que ela traz aos seus funcionários, nos benefícios sociais, na própria sustentabilidade. Então, esses 2 temas são preocupação constante das empresas hoje, muito diferentes de que 10, 12, 15 anos atrás. Mário Cardin, muito obrigada pela sua presença aqui na nossa entrevista. Essa entrevista é de extrema importância para o maior esclarecimento desse parecer técnico, né, sobre a viabilidade econômico-financeira das operações da FTB para os nossos associados e também para todos os nossos stakeholders. Muito obrigada pela sua presença. Eu queria fazer um depoimento, adicionalmente,
da experiência espetacular que eu tive em realizar esse trabalho, porque ele é inovador do ponto de vista de atividade da UFTB e me enriqueceu muito, porque tivemos que fazer trabalhos diferentes. Essa modelagem toda me mostrou vários outros aspectos que eu não conhecia da empresa e, portanto, foi uma experiência magnífica. Muito obrigado. Muito grata, senhor Mário. Obrigada a todos.